Então a gente está falando sobre isso aí, queridos. Espírito Santo, poder disponível e indispensável. Né? Nessa série de mensagens a gente já falou diversas coisas, cara. O Espírito Santo, podemos dizer assim, para você entender, é como se fosse um equipamento indispensável para que a tua vida, para que a tua nova criatura funcione. É isso aí, sabe? Como novas criaturas que somos em Cristo Jesus, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo como um equipamento que vai fazer essa nossa vida funcionar. É como se sem esse equipamento, sabe, o carro não liga, não funciona, não vai. Sem o Espírito Santo não dá certo, gente. E durante muito tempo, tem dois extremos muito grandes na igreja com relação ao Espírito Santo. E eu estou nessa jornada há algum tempinho já na igreja e eu já vi isso acontecer. Tem igrejas que não creem no Espírito Santo. Não creem no Espírito Santo. E tem igrejas que creem no Espírito Santo de maneira errada, desequilibrada. Como se ele fosse só uma força, como se ele fosse um movimento, como se ele fosse só isso. Não. O Espírito Santo, a Bíblia mostra isso claramente. Ele tem uma personalidade, ele tem um caráter, ele é uma pessoa e ele mora dentro de você. É sobrenatural, não me pergunte como. Eu não sei te explicar isso. Só a gente consegue imaginar um pouco quando a gente vê filme de ficção científica, né? Aqueles negócios todos. Mas, cara, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, que você levanta a sua mão, e você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, no momento que você faz isso, o Espírito de Deus, ele vem fazer morada em você. E ele está dentro de você. Por que, pastor, acontece isso? Justamente porque você vai precisar dele. Você vai precisar dele para a tua caminhada cristã, para a tua jornada cristã. Então a gente já falou muita coisa a respeito do Espírito Santo. Eu vou ter que abrir aqui, porque aqui pelo menos eu vou saber qual que eu vou mandar ele parar lá. Pode passar. Olha o que eu falei na semana passada. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. E eu falei para vocês que no original, no grego, essa palavra que foi traduzida aqui nessa versão como conselheiro, ela é paracletos. Então, no grego, Jesus está falando que o Pai enviaria o paracletos. E o que significa paracletos? Se você pegar essa palavra paracletos e você ver a tradução dela, é muita coisa. Passa para mim, Rafa. Olha lá. Paracletos é alguém convocado, alguém chamado. Não teve a Copa do Mundo agora? Está tendo aí? O pessoal foi convocado. Para quê? Para uma missão. Então o técnico das seleções fez lá o seu time, fez a sua escalação e convocou os jogadores. E é porque ele precisa daqueles jogadores para cumprir uma tarefa. Amém, gente? O Espírito Santo foi convocado para estar com você eternamente. Ele foi convocado por Deus para jogar esse jogo contigo até o final da tua jornada sobre a face da terra. Mas se você não considera a pessoa do Espírito Santo, se você não sabe disso, se você não valoriza isso, ele pode ficar só no banco de reserva a vida inteira. Estou usando essa analogia da Copa do Mundo. Ele vai ficar sentado no banco querendo jogar e você tá jogando sozinho. E ele querendo entrar em campo para te ajudar. Quem está entendendo isso? Então, alguém chamado para o lado, chamado para ajudar, alguém que pleiteia a causa de outra pessoa perante um juiz, um advogado de defesa, um assistente jurídico, passa. Vamos comigo, Rafa. Alguém que pleiteia a causa de outra pessoa, um intercessor, no sentido mais amplo, um ajudante, um socorrista, um assistente. Esse é o Espírito Santo. Vamos passar, que eu vou passar bem rápido. E na semana retrasada, a gente falou um pouquinho sobre o mover do Espírito Santo. Então a gente está falando nessa questão da gente ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa entender isso. No momento que nós agora somos cristãos, amém, queridos? Nós somos cristãos, nos denominamos cristãos. Não somos frequentadores de igreja. Somos cristãos. Vou repetir. Não somos religiosos, não somos frequentadores de igreja, somos cristãos. Qual é a diferença, pastor, de ser um frequentador de igreja religioso e um cristão?
Cristianismo é relacionamento com Deus. Cristianismo é relacionamento com Deus todo dia. Religião é fazer as coisas de maneira automática e sem consciência espiritual. Eu vou para a igreja, eu assisto o culto, eu vou embora. Qual é o próximo culto? Domingo eu volto para a igreja, eu assisto o culto. O que foi falado quarta-feira passada? Ih, pastor. Não é o fato de você esquecer, que todos nós esquecemos, mas se você for para casa hoje com essa mensagem, você amanhã entrar na live, assistir de novo e tal, cara, isso vai entrando em você, porque cristianismo é vida com Deus, queridos, porque senão não tem transformação. Presta atenção, uma pessoa pode ficar 20 anos na igreja e não sofrer transformação nenhuma, continuar nas mesmas práticas que tinha antes. Pode. Agora, eu duvido essa pessoa passar 20 anos se relacionando com Deus e continuar o mesmo. No relacionamento com Deus, nós somos transformados. No relacionamento com Ele, nós somos transformados. Agora, frequentar a igreja qualquer um pode fazer. Quem está entendendo isso, gente? Então, nessa nossa vida de relacionamento com Deus, à medida que a gente vai conhecendo Deus, relacionamento, a gente vai se relacionando, vai gerando intimidade, amém? Amém? Vai gerando. E à medida que vai gerando intimidade, sabe? A gente vai conhecendo melhor um ao outro, é assim. Então, nessa nossa vida cristã, nesse relacionamento com Deus, a gente foi chamado para andar lado a lado com Ele. Não é mais a tua vida, não são mais as tuas escolhas, não são mais as suas decisões. Agora você está numa jornada assistida. Lembra? Assistente, ajudante. Você agora está numa jornada assistida. Eu quero te dizer, Deus chamou você para uma jornada vitoriosa, o que não significa ausência de problemas. As pessoas confundem muito problema com derrota. Problema todo mundo tem, isso não significa que você é um derrotado. Jesus falou: no mundo vocês terão aflições, problemas, sofrerão pressões, mas tenham bom, porque eu venci o mundo. Mas aí, se ficasse só nesse eu venci o mundo, a gente poderia ficar triste. Ele venceu, porque ele é Jesus. Mas lá em João, 1 João diz assim, todo Jesus, que é nascido de Deus, vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então você entende que o mundo é um sistema maligno, governado pelo diabo, do qual ele manipula as pessoas através de pensamentos e sugestões, e as pessoas aceitam seus pensamentos, sugestões, e vão tomando atitude, agem com base na emoção, e vai fazendo besteira em tal de besteira. E quem está no controle? Satanás. Agora, o Espírito Santo não, ele não quer te controlar, o Espírito Santo ele quer te conduzir. Mas para isso, o sistema de Deus é diferente, é relacionamento. Quem está entendendo isso, gente? Isso muda a tua vida. Porque foi isso que mudou minha vida. Durante muito tempo eu andei na religião também. Mas quando eu entendi o que é um relacionamento vivo com Deus e a transformação que isso opera na nossa vida, sabe? Você quer diferenciar um religioso? Sabe como é que, por exemplo, eu prego aqui, né? Tem duas pessoas, uma sentada do lado da outra. Uma é capaz de receber a mensagem e sair daqui transformado. A outra está sentada do lado, não mudou nada, vai dizer assim, demorou muito e gritou demais. E uma do outra está chorando. O que é isso? É coração. É coração. Então, o religioso, tudo que você fala daqui de cima, ele só ouve regras. Não pode, não pode, não pode, não pode. Não é questão de não pode. É bom para você? Então, quando a gente está no relacionamento, a gente vai entender. Não é que não pode, é que isso não vai me fazer bem. Você está entendendo a diferença? Não pode, você fala com criança. Não tem muita explicação com criança. Tem, gente? Quem tem filho aí, a gente explica alguma coisa para criança? Não. Por que não? Por que não?
Não pode, não, porque a criança não entende. Agora, quando a criança vai ficando mais velha, você continua tratando teu filho assim? Você espera que ele tenha consciência daquilo que é bom ou não é bom para ele. Então, assim é Deus conosco. Enquanto a gente é criança, a gente só entende regra, não pode, não pode, não pode. Agora, quando a gente vai crescendo, a gente entende que é um relacionamento. Pegou? Então, a gente precisa crescer no relacionamento com Deus, para que a gente possa sair dessa questão de regra, gente. Então, o mover do Espírito Santo é isso. Passa para mim, Rafa, por favor. Vamos que eu tenho que... Travou aí? Ó, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai fazer o quê? Guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará aquilo que está por vir. Eu dei até o exemplo do GPS. Antigamente, você para ir num lugar a outro, você ia perguntando, parava, errava o caminho, voltava, saía da rua, entrava na contramão, era assim. Hoje em dia você bota o endereço aqui, ó. Ele te diz o melhor caminho, onde tem trânsito, onde não tem, se o carro bateu, se não bateu, vai por cima, vai por baixo, está chovendo, tem que sair, faz tudo. Então o Espírito Santo é esse GPS que está dentro de nós para nos mostrar os melhores caminhos, os caminhos de Deus, para evitar que a gente perca tempo no trânsito espiritual, para evitar que a gente fique rodando no deserto. Só que a gente tem que aprender a se mover com ele. Passa para mim, Rafa. O Espírito Santo é um guia seguro e quer nos conduzir em todas as áreas da vida. Romanos 8,14. Vamos lá. Me acompanha, Rafa. Já vai vendo o próximo aí, quando eu citar, tu já sabe. Porque todos os que são guiados por quem, gente? Pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Aí é o que eu coloquei aqui, ó. Todos os que são guiados, passa para mim, Rafa, me acompanha, cara. Vê se consegue ver o próximo aí, que você já vai ficar ligado. Todos os que são guiados são filhos, mas nem todos os filhos, pegou? Então todos os que são guiados são filhos de Deus. Então é isso, gente, ó. Vou resumir tudo que eu falei até agora. No momento que você entrega a tua vida a Jesus, Deus, ele tem uma jornada de vitória para você, que não significa ausência de problema, significa uma jornada que você vai chegar no final construído. Por mais que você passe por problema, no final dessa história você vai terminar muito bem, obrigado. Agora, para que você ande nessa jornada, você precisa da assistência do Espírito Santo, porque é Ele que vai te guiar e é Ele que vai te conduzir pelo caminho correto. É isso aí. Tá, vamos lá, Rafa. João 10 mostra exatamente isso. O porteiro abre-lhe a porta, está falando do pastor que entra pela porta, do curral das ovelhas. Eu falei contigo, chama as suas ovelhas pelo nome para fora. Esse curral aí é o mundo. Jesus nos chamou para fora do mundo, amém? E no verso 4 ele termina. Pode passar. Depois de conduzir para fora as suas ovelhas, como é que vai, gente? Ele vai adiante dela e as ovelhas, porque conhecem. Você pegou? Jesus vai à frente e as ovelhas vão. Jesus vai à frente e a gente vai atrás. Só que eu e você, muitas vezes, queremos passar à frente dele e fazer as coisas do nosso jeito. É aí que a gente entra em problema. Como é que é isso? Quando eu faço isso, pastor? Quando eu não invisto tempo na presença dele, até mesmo para tomar uma decisão. Ah, pastor, tem que orar? Se você quer entender como tem que orar, tem que mesmo? Ou é segurança para você buscar a Deus antes de tomar uma decisão? Tem que mesmo ou é melhor para você? Será que tem que? Então vamos lá. A segurança da nossa vida está em andar atrás do Senhor, seguindo sua direção e não... E aí eu fechei semana passada com esse verso aqui. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio exala todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É isso que eu falei. Por mais que a gente viva problema, mas a gente vai construindo a nossa vida. Então você tem uma família sólida. Olha aqui para mim. Então você tem um bom casamento. Um casamento estável. Você tem problema? Você tem problema, mas você tem um bom casamento. Você tem uma família estável. Você é uma pessoa estável. Então por quê? Porque você anda guiado pelo Espírito Santo. Deus, ele te conduz vitoriosamente. E essa sua vida vai glorificando o nome do Senhor. Ó, ele vai exalando o bom perfume dele em todo lugar através de você. Então a pessoa olha, essa pessoa é assim assado, mas cara, a vida dela e tal. Quem está entendendo isso, gente?
Então hoje eu quero falar um pouquinho, para terminar essa parte de ser guiado, para você ver isso aí, para você ver que isso é uma coisa antiga, gente. Sempre foi o desejo de Deus guiar o seu povo. Então o pastor Ronald na semana passada falou aqui sobre ouvir a voz do Senhor, mas nem sempre também é só uma voz. Às vezes Deus ele fala no nosso interior, ele testifica, mas às vezes vem até numa forma de um pensamento, você acha até que aquilo é seu. Mas me ocorreu aqui, veio no meu espírito e tal. Cara, então vamos investigar se isso aí realmente é de Deus. Espera um pouquinho, cozinha um pouquinho. O problema é que a gente não quer esperar. A gente vive num sistema, hoje já parou, não sei o que, tem que decidir, não sei o que, porque tem que fazer, não sei o que, não, porque não sei o que, correria. Deus não vai entrar na tua correria, nem na minha, cara. O sistema dele, de eu e você gastarmos tempo na presença dele, para ter comunhão com ele, não mudará. Pode entrar tecnologia, pode o mundo acelerar, com Deus sempre será Bíblia e oração. Isso não vai mudar. Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram. Deus é Deus. Então eu e você não podemos colocar Deus no nosso frisson. Quem está entendendo? Olha só que eu vou te mostrar como é que foi a jornada dos israelitas no deserto. Olha só que legal. Números capítulo 9, verso 15 diz o seguinte: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem Então as tábuas da aliança simbolizavam a presença de Deus. E o tabernáculo, ele foi construído para proteger, para habitar a presença de Deus, amém? E a Bíblia está dizendo, presta atenção, que no dia que o tabernáculo foi armado, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, ou seja, quando ia anoitecendo até de manhãzinha, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de... Legal, então presta atenção, de dia era nuvem cobrindo o tabernáculo, de noite tinha aparência de... Constantemente, em cima do tabernáculo que tinha sido feito para abrigar a presença de Deus, as tábuas da aliança. Está comigo até aqui? Agora olha o que eu vou te dizer, pode passar, Rafa. Somos nós os tabernáculos da nova aliança. No Novo Testamento, eu e você abrigamos as tábuas da aliança, a presença de Deus está em nós. Eu e você somos os tabernáculos da nova aliança. E é a nuvem que ficava sobre o tabernáculo para guiar o povo, hoje essa nuvem veio morar dentro de nós, o Espírito Santo. Então hoje essa nuvem não está mais sobre o tabernáculo, essa nuvem agora está dentro do tabernáculo. E essa nuvem tinha a função de guiar o povo, você vai ver isso muito claramente. Você está comigo até aqui? Passa para mim, ó. Era assim que sempre, olha só, era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha aparência, ou seja, sempre, a nuvem sempre estava lá. Pode passar. Então o Espírito Santo está em nós de maneira contínua para nos guiar sempre. O Espírito Santo não sai e entra de você o tempo todo. Porque Davi, depois de cometer um adultério e um homicídio, ele ora: não afaste de mim o teu Espírito. É só ler o Salmo 51. Então muita gente tem essa questão: se o Espírito Santo sair de você, quem vai te convencer do pecado? Para pensar. Então não é assim, cara, uma vez. Agora é lógico, a pessoa está na prática do erro, na prática existe uma hora, né, que você, não é nem que o Espírito Santo sai, você, a Bíblia diz, né, que o porco lavado volta para a lama. Aí você, cara, comprometeu até a tua salvação, porque você volta para uma prática aí, de repente, que você tinha antes de Jesus. Você está entendendo isso? Mas não é assim: eu cometi um erro, chutei o cachorro, me irritei, no trânsito, discuti, o Espírito Santo saiu. Não é assim não, gente.
Não é assim não, o Espírito Santo está em nós para sempre. Para que a gente tenha comunhão mesmo, para que a gente seja convencido, para que essa sensibilidade seja mantida viva. Da mesma maneira que a nuvem. Então no verso 17, é isso mesmo, Rafa, ó. Diga de novo comigo, sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas ficavam sentados. Então quando a nuvem levantava e se movia, o que eles faziam? Eles iam atrás. Não, volta, pode voltar, Rafa. Os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem descia, eles passavam direto. O que eles faziam? Você percebe o que é uma jornada guiada? Meu Deus. A nuvem andava, ando, vamos embora. O Espírito Santo está dentro de você para te empurrar, para te mover. Então se ele está te movendo, te empurrando, você fica, você está atrasado. Se ele parou, você continua, você está adiantado. Isso é através da intimidade, ainda vou falar sobre isso aqui. Você reconhecer a voz de Deus através da intimidade também. Muita sensibilidade, isso a gente vai desenvolvendo no relacionamento, gente. Pode falar todo mundo aqui ao mesmo tempo, se a Monique me chamar, eu conheço. Intimidade, a voz dela para mim é inconfundível. Eu conheço, toda hora eu ouço. Isso é nada, não é nada. Isso é nada. Quando é Luiz Fernando é porque o negócio já pegou, né? Amor, melhorou. Está entendendo? A intimidade faz você reconhecer. Pode estar um barulho danado. Ronald falou, né? Tem muito barulho. Ele falou que semana passada. Pode estar um barulho danado. Se você tem intimidade no meio do barulho, é aquela brincadeira da cabra cega, não tem? É a cobra que não é cabra cega, não? Quem estava cega? Era a cobra? É cobra ou é cabra? Qual é o animal que estava cego? Cobra geralmente enxerga muito. Espera aí, me ajuda aí. Quem brincou disso? Cobra cega. Cobra, botei a cabrinha não. É porque tinha que botar o rabo. Na minha época era assim, gente. Tinha um burro lá na parede desenhado. E você tinha que botar o rabo do burro lá, na mão. Aí vendava teu olho. E tinha uma pessoa que ia te guiar. Só que essa pessoa, quando ela estava te guiando, ela estava falando, vai para frente, volta, vira, tal. Mas tinha um montão de gente gritando junto. Então você tinha que ser treinado para no meio daquela gritaria você identificar a única voz que interessava. Que era a única voz que estava te mandando para o lugar certo. Era a voz do teu parceiro de jogo lá. Então assim é na nossa vida cristã. Vai ter muito barulho, vai ter muita voz, e diz que nenhuma voz está sem objetivo, todas têm sentido. Porém, só tem uma voz que quer te levar para o lugar correto. É essa que você tem que ouvir. Amém? Então é isso aí, volta para mim, Rafa, só para eu ver se eu matei tudo. Isso aí, agora vamos para o 18. Agora isso aqui eu achei lindo. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas, e conforme a ordem do Senhor, eles, mas essa ordem era uma voz? Era nuvem. Eles vinham o mover da nuvem como uma ordem. Você precisa ver o mover do Espírito Santo na tua vida como uma ordem que vai te proteger. Você sabia que tem gente que não gosta de ordem, não? Tem uma galera hoje em dia que se você falar de ordem com ele, se treme todo. Ai, tortura, isso é tortura, está me torturando. Não. Ordem é ordem, querido. E tem uma coisa legal da ordem. Quando você tem uma ordem, você se entrega a essa ordem para obedecer, você é abençoado pela ordem. Quando você se entrega à ordem, você é abençoado pela ordem. Agora, quando você se rebela contra uma ordem, principalmente de uma autoridade estabelecida por Deus, aí você já atraiu uma maldição para a tua vida. Principalmente a galera aí que gosta de desobedecer pai e mãe. Meu Deus.
Não sabe a tragédia que está trazendo para a própria vida. Não sabe, é terrível. Então, olha lá, ó. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Passa para mim, Rafa. Ó, precisamos, foi o que eu botei. Precisamos nos mover em sintonia com o Espírito Santo. Verso 20, 19. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo. Agora olha o que eles faziam. Os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não, meu Deus do céu. Isso aqui é forte demais, sabe por quê? O problema aqui não está na nuvem ficar, o problema aqui está no tempo, muito tempo. Foi o que eu botei aqui no próximo slide, pode passar. Muitas vezes a orientação do Espírito demora mais tempo do que gostaríamos de esperar. Essa aqui é a questão. Quero resolver, tem que resolver, não, tem que resolver, cara. Tem que resolver isso amanhã, tem que resolver isso hoje, tem que resolver isso amanhã. Não pode passar, porque se não for, aí você tá entendendo? Às vezes, cara, a orientação vai demorar um pouco. Quando a nuvem ficava muito tempo, eles não ficavam ansiosos, não. A Bíblia diz que eles ficavam quietinho, cumprindo suas responsabilidades, ou seja, servindo a Deus. Então, enquanto tu está esperando a resposta, vai servindo a Deus. Daqui a pouco a resposta vem. Vai cumprindo suas responsabilidades perante o Senhor. Vai fazendo o que Ele te chamou para fazer com toda a excelência e coração, que a tua resposta já está a caminho. Mas de modo geral, tanto eu quanto você enfrentamos situações na nossa vida que a gente já gostaria que já tivesse acabado. Mas às vezes a nuvem ficava muito tempo. Mas esse muito tempo, será que é do ponto de vista de Deus? Ou é do ponto de vista de Moisés que escreveu o livro de Números? Ponto de vista de Moisés, para ele era muito tempo, mas para Deus não tem muito nem pouco, ele é de eternidade em eternidade, para ele não tem relógio. Deus não tem relógio. Quem tem relógio é a gente. Então para Deus não está demorando, é na hora certa, amém, queridos? Não é legal ver tão claramente assim a palavra de Deus? Aí olha o que vai falar no verso 20. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo, aí a gente gosta, quando é rápido. Poucos dias e tal, aí pum, aí é legal. Mas será que nesses, pastor Hélio me fez essa pergunta hoje. Caraca, eu fui conversar um negócio com ele, tal, eu falei, pastor, estou passando por isso e tal, situação assim, assado e tal, caramba, não queria passar e tal. Olha o que ele falou para mim. Luiz, sabe o que acontece? Se a nossa fé fosse assim, ó, a gente se posiciona hoje e recebe hoje, a gente ia se tornar orgulhoso. Aí eu fiquei. É para pensar 3 dias. Me posicionei e recebi. Opa, então quem manda? Percebe como Deus trabalha o nosso caráter, fazendo a gente esperar para deixar a gente no lugar que a gente tem que ficar? Para a gente ficar no nosso lugarzinho, humilde, quebrantado. No meu ponto de vista, eu já gostaria que muita coisa tivesse acontecido na minha vida. Mas do ponto de vista dele, está tudo sob controle. E na tua vida também. Ele falou isso para mim, foi suficiente. Porque eu fui desabafar situações com ele lá hoje, conversar, e ele falou isso para mim. É isso aí, Luiz, Deus vai trabalhando na nossa vida. E essa questão do exercício da fé e o tempo da espera é fundamental para o aperfeiçoamento do cristão. Vou repetir, a questão do exercício da fé e o tempo da espera é fundamental para o aperfeiçoamento do cristão. Se você não tivesse passado por coisas difíceis que você já passou, você não era a pessoa forte que você é hoje. A gente não gosta do tempo difícil, mas é o tempo difícil que deixa a gente. Por que as tropas de elite, então, são conhecidas como tropa de elite? Porque o treinamento é mais rigoroso. Então, quanto mais rigoroso o treinamento, mais preparado o combatente fica.
Então, veja tudo como uma preparação do céu na tua vida. E vai exercendo a tua fé. Amém, queridos? Ó, quando ficava... Não, volta que eu não terminei. Agora, de novo, aparece essa expressão. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Queridos, a bênção está em você se mover de acordo com a ordem do Senhor. Para pensar do ponto de vista seu, tudo que você faz na sua vida hoje, as decisões que você toma, as escolhas que você faz, desde as mais simples às mais complexas. Como é que está essa questão aí para o Senhor? Ele está na frente disso aí? Ou você tem tomado decisões e pedido Deus para abençoar? Porque de modo geral a gente anda assim. A gente vai lá, a gente escolhe, a gente vê, a gente pensa, a gente avalia do nosso jeito, faz isso, decide depois, Senhor, me abençoa. Está errado. Antes de escolher, a gente tem que, Senhor, me ajuda a escolher o que tu já abençoou. Porque Deus já tem uma bênção preparada para mim e para você. O nosso desafio é andar nela. E não buscar, né? Porque o Espírito Santo habita em nós e vai nos guiar conforme a ordem do Senhor. Verso 21. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Então às vezes era uma noite só. E quando se levantava pela manhã, eles... Agora olha que lindo, gente. De dia ou de noite. Sempre, repita de novo, sempre. Que a nuvem se levantava, eles partiam. Isso é muito legal. Agora, verso 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não, mas quando ela se levantava, partia. Essa é a minha e a tua jornada, cara. Se o Espírito Santo não deu o sinal, segura. Pastor, mas o tempo está passando. Segura. Pastor, eu coloquei algo diante de Deus. Vou dar meu testemunho pessoal. Já posso dar porque eu já estou crendo. Não terminou ainda, mas eu já estou crendo na vitória. Desde o meio do ano eu venho colocando algo diante do Senhor, que tinha um prazo. O prazo era agora dezembro. E eu fui colocando algo diante do Senhor, que eu precisava de uma definição com relação ao meu trabalho. E quando eu percebi como que as coisas iam se encaminhar lá no trabalho, eu comecei a apresentar a Deus, Senhor, essa situação e tal, Senhor, eu preciso disso. Fui apresentar para Ele o que eu precisava do meu ponto de vista. Senhor, está na tua mão. Orei uma vez e nas outras vezes eu só lembrava. Pai, aquela situação está na tua mão, já te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Pai, aquela situação está na tua mão e tal. E aí começaram a aparecer algumas situaçõezinhas, alguns convitezinhos. Não, tem que, vai rolar uma situação assim e tal. Teve um que veio quente, que veio forte e tal. Não, cara, tem uma boa para tu aí e tal. Falei assim, não, tá bom, vou ver e tal. Mas eu estava orando. E nada gerou paz no meu coração, nada foi gerando paz. Mas ao mesmo tempo, a ansiedade foi querendo tomar conta, porque passa junho, passa julho, passa agosto, setembro, outubro, Senhor. Ai, tu vai me dar de presente de aniversário, e nada, e tal, novembro, e vai chegar dezembro. Quando foi na semana passada, meu telefone tocou. Na semana passada, um amigo falando comigo, Siqueira, isso, cara, vou precisar de um cara, não sei o quê. Meu amigo, quando ele foi falando, entrando aqui, eu já não estava nem mais ouvindo o que ele estava falando. Deus foi falando comigo, agora sou eu, pode pegar. Foi instantâneo. Eu ouvi a voz. Sou eu, filho, pode pegar, está tudo no controle. Aí eu falei, pô, cara, eu não estava nem te pedindo nada. Eu já tinha pedido umas 2 pessoas. Na minha ansiedade, eu fiz igual Sara. Pega a minha escrava. Falei com um, falei com outro, cara, se aparecer alguma coisa aí, se souber de alguém e tal, não sei, não, pode deixar se querer e tal, não, pô, cara, se souber de alguém aí e tal, e nada, e com esse cara eu não tinha falado nada. Ele me ligou, vai acontecer isso, cara, e aí, dá pra tu? Eu falei, pô, cara, dá pra mim.
O cara não é cristão não, mas o cara me conhece, minha maneira de trabalhar e tal, legal. Aí, só que tudo isso tem um desenrolar. Aí eu fui começar a ver o desenrolar. Daqui a pouco eu falei, Diego, vê se dá para fazer assim, assim, assim. Ele foi lá e falou, pô, Siqueira, perfeito, dá. Eu falei, opa, só tranca caindo. Tuf, tuf, tuf. Falei, qual é a data que vai precisar aí? Isso, Siqueira, é a data tal. Eu falei, caraca, um dia antes é exatamente a data que minha situação aqui agora termina e nesse dia eu já vou estar livre. Aí, Deus, filho, sou eu. É teu. Quando completar a bênção toda, eu vou contar para vocês que falta um pouquinho, falta 5%. Mas eu só estou te mostrando que às vezes a gente se comporta como se Deus não estivesse vendo. Às vezes a gente se comporta como se Deus fosse surdo, não estivesse ouvindo, não estivesse cuidando, Ele não estivesse prestando atenção. Ai, Deus está desatento. Será que naquele dia que eu orei isso, Ele estava dormindo? Queridos, Deus está sempre atento. Lembrei, Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? Agora olha isso, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Agora presta atenção, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor, isso na versão NVI, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. O Senhor protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Ele está sempre alerta. Ele está cuidando de tudo. E no momento certo Ele apresenta a solução. Às vezes a gente está só sendo testado na nossa fé. Olha aí, ó. O tempo que demorasse, os israelitas permaneciam. E no verso 23, para a gente fechar, mais uma vez, conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, estou fechando, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Amém, queridos? Pode vir. Sabe o que acontece? O sucesso da minha e da tua vida está em uma jornada dirigida. O problema é que a gente não quer fazer, às vezes, a gente não tem aquele ânimo, aquela força de fazer o que tem que ser feito. Porque essa jornada dirigida, olha aqui para mim, pede de nós relacionamento com Deus. No relacionamento com Ele, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar, mas de modo geral a gente pede conselho a um, pede conselho a outro, dá menos trabalho. Então eu estou passando uma situação na minha vida, estou passando uma dificuldade, estou com uma decisão para tomar, dá menos trabalho pedir opinião a um e a outro. Ir à presença de Deus, dobrar o meu joelho, apresentar para Ele, aguardar a resposta dEle dá trabalho. Então é mais fácil eu perguntar a fulano de tal, é mais fácil eu perguntar a Beltrano, é mais fácil eu pedir conselho, até mesmo ao pastor. Mas só que deixa eu te dizer, pedir conselho às pessoas dá menos trabalho, mas também é menos seguro. Porque de modo geral, a pessoa vai te dar um conselho de acordo com a experiência de vida dela, de acordo com o que ela aprendeu, com o que ela viveu. E quem disse que isso serve para você? E quem disse que isso serve para a situação que você está vivendo? E quem disse que do jeito que Deus trabalhou na vida dela, Ele vai trabalhar na tua? E quem disse que Deus é forma de bolo? Receita de bolo. A pessoa ela vai te dar um conselho assim. Agora, quando você vai a Ele, quando você vai a Deus, quando você vai ao Espírito Santo, Ele te dá o perfeito conselho, porque Ele vai te dar um conselho sobre a tua vida, naquele ponto, naquela situação que você está enfrentando, Ele vai te dar a solução. Só que isso vai exigir de nós o quê? Relacionamento.
ir à presença de Deus, ter intimidade para reconhecer a direção dele, a voz, para abraçar quando ele falar assim, sou eu, pode pegar, você abraça, não sou eu, abre mão. A paz é um grande selo disso, quando gera paz no interior é um bom sinal. Agora, se você está andando numa determinada e cara, eu estou falando uma mensagem aqui que não está fazendo nem você pular na cadeira, né? Mas isso aqui é uma jornada bem sucedida. Isso aqui é uma jornada bem sucedida com o Espírito Santo. Estou ensinando você a palavra de Deus e como Deus te chamou para você andar. A maioria das igrejas, a maioria do pessoal não fala sobre isso não, queridos. Vai vivendo, vai fazendo e vai aí. Não. O Espírito Santo está na tua vida para te auxiliar e te conduzir sempre em vitória. Vamos ficar de pé?